Mas, prosseguindo no nosso relato, essas contas transitaram pelo Ministério Público de Contas, manifestou-se, mediante parecer, o doutor Guilherme Costa Macedo, opinando pela rejeição em decorrência à bula ao dever de licitar, com aplicação de multa em decorrência das ilegalidades praticadas, etc. Opina por rejeição, por uma questão de burla no processo de licitar. Para vocês terem uma ideia, e também isso é de pleno conhecimento do doutor Fernando Carlos, o município de Icatu, por dispensa de licitação e outros meios, só em um contrato, o de número 399/2021, efetuou uma dispensa da ordem de R$ 1.451.736, visando contratação de apoio administrativo. E há um volume praticamente de igual valor ou superior, e, à luz de razões de documentação trazida pela gestão, nós opinamos, em atenção ao Ministério Público, em mandar auditar esses outros contratos. Mas estamos falando em algo em torno de perto de R$ 4 milhões por dispensa de licitação. Isso no primeiro ano de gestão do senhor, deixa eu ver o nome dele, do senhor Narlisson Borges de Sales. Então, tudo visto e verificado, nós temos que não há problemas a relevar na abertura de créditos. Isso se deu dentro dos conformes. O orçamento do município previsto é da ordem de... Deixa eu chegar aqui um pouco no início do dispositivo para dar, mas salvo melhor juízo, o orçamento deste município é da ordem de R$ 148 milhões. O parecer do Ministério Público de Contas, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila, ele é muito conclusivo. O doutor Guilherme aponta de forma muito clara bula ao dever de licitar, ou seja, foi-se tocando os processos sem licitar, sempre encontrando alguma razão para isso ou alguma desrazão para tanto. Conforme disse, não há prestação de contas de exercícios precedentes do gestor. Eu acho, senhor presidente, que chamando a atenção para o que há de principal a ser objeto de análise nessas contas, eu creio que Vossa Excelência já poderia passar a palavra ao doutor Fernando Carlos. Bom dia, doutor Fernando Carlos Cardoso Almeida. Vossa Senhoria terá o tempo de 10 minutos para se manifestar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros desse Tribunal de Contas, a ilustre procuradora do Ministério Público de Contas, senhora secretária, demais servidores dessa casa, cidadãos e cidadãs presentes aqui no plenário e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Parquê de Contas, passados-se mais de 2 anos, é com imensa alegria que retorno à tribuna desse pleno, pois isso nos dá a certeza de que cada vez mais estamos nos afastando das nossas incertezas e medos, vivenciados nos momentos mais tristes da pandemia. E estou aqui presente para defender os interesses do prefeito de Icatu, que teve suas contas de 2021 apresentadas a essa corte, regularmente apresentada, e como bem colocado pelo relatório do ilustre conselheiro relator Fernando Vita, todos os aspectos exigidos pela legislação vigente, assim como os normativos dessa Corte de Contas, foram cumpridos pela comuna. Entretanto, há apontamentos que vieram da Inspetoria Regional de Controle Externo
e que foram encampados pelo douto Ministério Público com o opinativo de que seriam esses apontamentos suficientes para uma rejeição de contas. E que apontamentos são esses, senhores? Esses apontamentos residem na dispensa de licitação, que, segundo a inspetoria, foi feita de forma irregular. E que os processos de dispensas estamos aqui a debater. São exatamente 2 processos de dispensa. O primeiro, com um objeto claro e bem definido, que é a aquisição de produtos para merenda escolar, custeada com recursos do FNDE, do programa PENAI, e que a própria lei federal que estabeleceu o programa prevê, no seu artigo 14º, a possibilidade da dispensa de licitação, porque busca-se ali contratar, adquirir os produtos junto a agricultores ou a entidades que representam, como cooperativas, por exemplo, e a lei assegura. E foi essa a fundamentação legal dada pelo administrador municipal para dispensar uma licitação em 2021, no retorno às aulas, objetivando, no prazo de 12 meses, adquirir esses produtos para alimentação escolar. Então, existe o fundamento legal e os recursos são recursos federais que, por si só, já afastaria a competência desse Tribunal de Contas na apreciação e trazer essa matéria para agravamento das contas. O outro processo de licitação, de dispensa de licitação, que foi a DL 399, no valor de R$ 1.451.000, objetivou a contratação de pessoal operacional. E essa dispensa ela foi realizada em outubro de 2021, posteriormente a um processo licitatório deflagrado regularmente pela administração municipal com o mesmo objetivo. E esse processo licitatório chegou a ser concluído. E o contrato foi suspenso por decisão judicial. Após a celebração do contrato, conclusão do processo licitatório e celebração do contrato, um interessado da licitação, um outro fornecedor, um outro licitante interessado, entrou com mandado de segurança e obteve uma liminar que determinava a imediata suspensão do contrato e a administração estava com as aulas retornando, com os serviços públicos em pleno funcionamento e não poderia paralisar sob pena de descontinuidade do serviço público e risco à população, sobretudo as crianças que estavam há 1 ano e meio sem aulas presenciais. Então, senhores, essa licitação foi deflagrada dentro dos princípios, observados os princípios constitucionais, buscando satisfazer os interesses públicos com o menor custo possível para a administração. O contrato objeto da dispensa foi celebrado em outubro de 2021 por 90 dias. Então, nos meses de outubro, novembro e dezembro, os desembolsos com esse contrato alcançaram o monte de R$ 841 mil, aproximadamente, dos quais 628 mil relativo a gasto com a educação, 128 mil com serviços públicos de infraestrutura. Mais ou menos 140 postos de trabalho foram contratados, envolvendo auxiliares de serviços gerais, porteiro, merendeira, pintor, zelador. Então, serviços que vieram a agregar a estrutura municipal e, com isso, prover os serviços públicos. Ora, não há, no dizer do Ministério Público, outros processos licitatórios ou dispensa licitatório, a não ser esses 2 postos lá, no relatório anual, na certificação anual e analisado pelo Parquet de Contas. O que o Ministério Público traz como agravamento, senhores conselheiros, é o fato desse contrato ter sido prorrogado por um período superior a 180 dias. Mas aqui a gente tem que fazer uma divisão dos fatos. No exercício de 2021, o contrato objeto da dispensa foi celebrado em outubro e vigorou até início de janeiro de 2022. A primeira prorrogação, ela aconteceu em 2022, em janeiro. E nesse período, a administração fez um novo processo licitatório, lançou um novo pregão, dessa vez um pregão eletrônico, objetivando alcançar o maior número de concorrentes.
esse processo licitatório, ele passou pelo seu curso normal, e aí tivemos algumas interposições de recursos, algumas suspensões ou questionamento de edital, que isso fez com que o processo ele viesse a ser concluído em junho de 2022. E nesse período, a administração se viu obrigada a ter que prorrogar o contrato em um prazo superior aos 180 dias, mas isso devidamente justificado no processo. E ato esse praticado no exercício financeiro de 2022. Então, não poderia esse ato de 2022 alcançar, retroagir as contas de 2021. Seria estabelecer um pré-julgamento ou antecipação do julgamento das contas de 2022, já que o que o Ministério Público aqui agrava, e peço vênias, Vossa Excelência, para ler, ele diz: portanto, numa visão global, verifica-se que a dispensa foi irregular, haja vista a extrapolação do prazo legal de 180 dias. Diante de tal cenário, considerando a gravidade da irregularidade e os vultuosos valores envolvidos, opina-se pela rejeição da presente prestação de contas. E recomenda a feitura de nova licitação, sendo que a licitação já existe. Então, o que se pede a esta colega da Corte de Contas é que, diante de nobre relator, de toda a regularidade apresentada pelo município de Icatu, sendo o primeiro ano de mandato do gestor Nailson, sendo que apenas nesse primeiro ano de mandato foram realizadas 2 dispensas de licitação, uma devidamente fundamentada pela lei que instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objeto é a aquisição de produtos da agricultura familiar. O segundo, a dispensa, embasada em uma situação excepcional, deflagrada por questão judicial, é que considere como regular essas prestações de contas apresentadas e que seja dado opinativo pela sua aprovação. Até porque a prorrogação de contratos ocorrida em 2022, repito, de forma regular, devido à situação excepcional vivenciada pelo administrador público municipal, não pode contaminar o julgamento de uma prestação de contas do exercício financeiro de 2021. São essas, senhores presidentes, senhores conselheiros, as nossas considerações para este momento. Agradeço, muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Carlos pelas suas palavras e considerações. Retorno ao relator, conselheiro Fernando Vitor. Pois não, doutor Fernando Carlos, conforme eu disse no início do relato do voto, eu procurei me cingir à questão básica que levou à rejeição, e ela é muito clara, é muito, digamos assim, muito transparente para nós todos. Conforme eu disse, nós recebemos o prefeito de Icatu, o Senhoria estava acompanhado, como também técnicos que aqui estão, e logo ali nós não só dissemos qual era a causa que estava prejudicando a prestação de contas, como abrimos um prazo para que qualquer outra documentação que viesse, me parece que chegamos perto dos 30 dias sem que nada de novo fosse trazido ao processo. Eu vou chamar a atenção dos senhores para o que diz aqui um trecho do parecer do Ministério Público de Contas, porque assim, da forma como nós estamos tratando, fica parecendo que nós tivemos um caso isolado, apenas de dispensa de citação, digamos, por equívoco administrativo, algo que o valha. Não, não é bem isso. Se senhores forem ao relatório da cientificação anual, vocês vão ver que são inúmeros os processos de valores variados. E metade do que nós estamos considerando como processos irregulares por dispensa, essa metade nós estamos encaminhando para auditoria. E ainda assim ficamos com um valor muito elevado para o porte do município de Icatu. Diz aqui o Ministério Público, doutor Guilherme, o credenciamento número CR 30027-202 INE, cujo objeto referiu-se a contrato de credenciamento, tem por objeto a prestação de serviços médicos de clínico geral. Esse processo simplesmente não foi nem encaminhado. Foi dado um processo de inexigibilidade, não encaminhado ao Tribunal de Contas. E aqui deu-se não só o nosso quadro técnico, como também o doutor Guilherme, do Ministério Público de Contas,
a clareza, a transparência. Está a página 28 desse voto que tem 39 laudas. Está a página 28, tabelas onde ele pega cada um dos processos com seu respectivo número, objeto e valor e vai destacando e apontando as irregularidades. De sorte, senhor presidente, que não temos nada a fazer a não ser opinar à luz de todo analisado, de todo o trabalho criterioso que foi feito pela nossa inspetoria, pelos quadros técnicos do tribunal, pelos quadros técnicos do gabinete e, a posteriori, como que respaldando, como nos dando condição de melhor julgar, como sempre, percussiente parecer do Ministério Público de Contas. Eu cito aqui mais uma vez uma parte deste relatório do Ministério Público, da lavra do Dr. Guilherme Costa Macedo, que ao avaliar o tema, assim se pronunciou de forma didática e profunda. Ademais, tratamos-se de um dos casos. Na dispensa 399/2021 DL, 1.451.736, aquela que eu me referi, realizada para contratação emergencial para a prestação de serviço de apoio administrativo e operacional para atender às necessidades do município de Icatu, sob o achado processo de dispensa irregular, auditoria citada aqui, veja, já é processo auditado. Verificou-se que o contrato ultrapassou o prazo máximo de 180 dias, previsto no artigo 24, quarto da Lei das Licitações. E aqui prossegue ele no seu opinativo e dizendo quais foram os processos que não foram efetivamente sanados depois de toda a nossa análise, digo melhor, e depois do prazo que foi dado ao gestor para tanto. Assim, senhor presidente, nós somos no mérito no sentido de rejeitar, porque irregulares, as contas do governo de gestão da Prefeitura Municipal de Icatu, relativos ao exercício financeiro de 2021, constantes deste processo, de responsabilidade do senhor Narlisson Borges de Salles, tendo em vista as irregularidades praticadas pelo gestor e registradas nos autos, especialmente, repito, irregularidade em diversos processos de dispensa de licitação, em inobservância ao disposto na Lei Federal 8.666/93, a Lei de Licitações e alterações posteriores. Verifica-se ainda as seguintes ressalvas: baixa cobrança da dívida tributária, ocorrência de omissão na inserção dos dados declarados a título de subsídios dos agentes políticos, uma vez que não foram inseridos dados dos pagamentos realizados ao prefeito e ao vice-prefeito. As outras falhas a respeito de alguma das, eu já me referi, consignadas na cientificação anual, além do atraso na entrega das prestações de contas referentes aos meses de fevereiro, março, abril e junho, em descumprimento ao que determina este tribunal. Estamos fazendo aqui algumas determinações, a primeira DCE, com relação à questão das irregularidades e inexigibilidades, onde, naturalmente, em respeito ao opinativo do Ministério Público de Contas, integrante deste processo, entendo ser necessária a realização de uma análise mais aprofundada da matéria, somente possível com a realização de auditoria. Caso seja confirmada a existência de irregularidades, quer dizer, outras que não estão sendo observadas ainda nesse parecer, deverá ser lavrado termo de ocorrência ou de tomadas de conta especial. Neste último caso, na hipótese de ser identificado dano ao erário passível de responsabilização pessoal do agente. Há também determinações, uma determinação à Secretaria-Geral, no sentido de encaminhar a segunda Diretoria de Controle Externo para a realização das apurações devidas dos seguintes documentos constantes da parte de notificação. Face às irregularidades consignadas nos autos, especificamente pela ocorrência de irregularidade em diversos processos de dispensa e licitação, em observância ao disposto na Lei Federal aqui já citada e alterações posteriores, determina-se a representação da presente prestação de contas por intermédio da assessoria jurídica deste tribunal ao douto Ministério Público Estadual. É o nosso voto, senhor presidente, senhores conselheiros.
Em discussão, voto do conselheiro Fernando Vita, no sentido de rejeitar as contas da Prefeitura Municipal de Catu, tendo como gestor o senhor Narlisson Borges de Sales. Para discutir, senhor presidente. Conselheiro Nelson Peregrino. Senhor presidente, com a devida vênia do conselheiro Fernando Vita e dos demais, eu entendi que me parece que, apesar do conselheiro ter feito uma ressalva de que várias licitações que foram realizadas serão objeto de remessa para apuração posterior, o regimento dessa casa é muito claro. Ele diz que é motivo para rejeição de conta erros gravíssimos. E parece que a prefeitura, no exercício, cumpriu todas as determinações, índice de pessoal, endividamento, gasto com saúde, gasto com educação, repasse da Câmara Municipal, e me parece que, salvo melhor juízo, que remanesce como motivo para a rejeição as duas questões que foram colocadas aqui pelo ilustre patrono do prefeito: a aquisição de alimentos através do programa da agricultura familiar e uma dispensa de licitação, uma contratação em função de haver ter havido uma licitação para contratação de pessoal. Parece que a vencedora foi uma cooperativa e houve impugnação dessa cooperativa, a licitação foi anulada e, portanto, por não haver solução de continuidade, foi feita uma contratação emergencial que a administração diligentemente estabeleceu uma nova licitação e que, em função de prazos e recursos, não foi possível. E parece que não há nos autos nenhuma comprovação de que há prejuízo ao erário, né, de que o serviço não foi prestado, que a administração não foi diligente. A gente tem aqui invocado a nova lei de introdução ao novo direito brasileiro para examinar as questões à luz do momento em que o gestor tomou as decisões e as dificuldades que ele enfrentou. Então, com todo respeito ao conselheiro Fernando Vita, que sei que teve muita sensibilidade, porque o prefeito e os seus defensores estiveram comigo ontem, apresentou os memoriais de defesa e na oportunidade tiveram questão de registrar a sensibilidade de Vossa Excelência, de sua assessoria, de entender as razões, mas evidentemente respeito a conclusão final de Vossa Excelência e evidentemente lasteado nas orientações da assessoria, mas a decisão final de Vossa Excelência, evidentemente que é o conselheiro. Com a devida vênia de Vossa Excelência, eu queria examinar o voto e pedir vista para, após as minhas vistas, um exame mais acurado, à luz do regimento, à luz da nossa lei orgânica, trazer ou não um voto que pode ser no sentido de acompanhar o voto da Vossa Excelência ou até abrir uma divergência. Com pedido de vista do Pois conselheiro. não, presidente. Podia ainda usar a palavra? Pois não. O conselheiro Nelson Pellegrino aludiu à sensibilidade para decidir uma questão de praticamente 4 milhões de reais em dispensa de licitações. Isso não é uma questão de sensibilidade, isso é uma questão de conta. Então, como eu sei também que Vossa Excelência é extremamente sensíveis a essas coisas, notadamente no que se trata, quando se trata de recursos públicos, eu respeito o pedido de vista, fiz só essa consideração, porque quero diferenciar bem o que é uma questão de sensibilidade e o que é uma questão de se fazer conta e cumprir a lei. Logicamente, eu optei, fiz aqui a ressalva de que é um voto de quase 30 laudas, e ir no fulcro da questão, como o fez o Ministério Público e como eu fiz pessoalmente, o prefeito, Vossa Senhoria, doutor Fernando, e seus assessores. Eu expliquei logo: olha, tentem explicar isso aqui. Lamentavelmente, apesar do prazo dado, não se conseguiu explicar. Espero que Vossa Excelência, no seu pedido de vista, consiga explicar, não só para mim, mas para todos nós outros, o que eu, sinceramente, sensibilidade à parte, não consegui entender. Só isso, presidente. Vossa Excelência me permite, presidente?
Pois não, conselheiro. Eu quero dizer para o conselheiro Fernando Vitor que ele pode ficar absolutamente despreocupado em relação a isso. Meus votos aqui são todos muito bem fundamentados, muito. E assim como a Vossa Excelência, eu e todos nós aqui, somos zeladores dos recursos públicos. E evidentemente que, como eu fiz questão de registrar, embora todos os índices foram atendidos pelo gestor na sua prestação de conta, o nosso regimento interno e a lei orgânica estabelece que é motivo de rejeição quando há uma falta muito grave. É evidente, se você faz um processo licitatório, certo? E que os recursos envolvidos, certo? Há uma irregularidade, esse, sem dúvida nenhuma, é ensejador, motivo ensejador de uma rejeição de contas. Mas volto a dizer, portanto, eu quero analisar com mais calma, porque o que a parte aqui argumenta é que há fundamento legal para a contratação da compra de alimentos pelo programa da agricultura familiar. Isso tem previsão legal, certo? E eu já vi várias compras nesse sentido, e até há um estímulo que isso aconteça, certo? Porque se compra, inclusive, aos fornecedores locais e há um programa federal que estimula isso. Então, a não ser que haja no relatório expressamente consignado de que houve uma burla a essa legislação, ou que o produto não foi entregue, ou que foi superfaturado, ou que não foi, que houve prejuízo ao erário, eu não vejo por que discutir volumes se houve legalidade na contratação. Mesma coisa em relação à contratação de pessoal. Todos sabemos que contratação de pessoal envolve geralmente grandes volumes, apesar de quantos foram envolvidos. Então, volto a dizer, é preciso ver primeiro se o serviço foi prestado, se era necessário, as condições da prestação do serviço. Volto a dizer, a própria lei de introdução à norma de direito brasileiro determina que se observe as condições em que o gestor naquele momento tomou aquela decisão, as dificuldades por eles enfrentadas. Então, não é comum na administração pública a contratação emergencial, certo? Prorrogações, eu vi isso como gestor, certo? Aqui nessa casa também tem contratações emergenciais, acontecem. Então, a não ser que se prove que há prejuízo ao erário, certo? Que houve má-fé, dolo na contratação, aí sim, ou superfaturamento, certo? Essas questões têm que ser observadas, têm que ser analisadas. Como eu não conheço os autos a miúde, e não conheço, portanto, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu quero formar a minha convicção e volto a dizer, posso acompanhar ou não o voto de Vossa Excelência, mas à luz dessas análises que me sinto na obrigação de fazer. Tanto com o pedido de vista do conselheiro Nelson Pereira, Presidente. fora de pauta o processo de número 11.915-E22, contas da Prefeitura Municipal de Catu. Conselheiro Fernando Vitor. Não, apenas para assegurar ao conselheiro Pellegrino que eu não tenho dúvida que nos inúmeros pedidos de vista que ele tem feito, não só de processos meus, como de outros conselheiros, ele o faz na melhor das intenções, o faz no melhor dos desejos de fazer a melhor justiça, e eu não tenho dúvida que é o que ele tentará fazer ou que ele conscientemente fará. Eu apenas quis tratar de uma coisa subjetiva com relação ao processo que aqui relatei, que é uma questão de sensibilidade. Isso não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de contas de recursos públicos. Foi por isso que eu fiz, eu não me preocupo em nenhum momento com o voto que Vossa Excelência irá trazer, até porque ele será submetido não só ao meu escrutínio, mas ao escrutínio de todos. Mas o que eu quis diferenciar, fazer uma ressalva, foi a questão de sensibilidade. Não é uma questão pura e simples de sensibilidade. Por sensibilidade eu faço uma série de outras coisas, mas certamente essa não se inclui entre elas. Só uma ressalva que eu quis fazer. Quanto a Vossa Excelência, eu já disse isso, não só no plenário, como já disse em particular, sinta-se como qualquer outro conselheiro, inteiramente à vontade, não só para discordar, votar de forma diversa, pedir vista, trazer o pedido de vista, não são essas questões que andam a me preocupar nos últimos tempos. Você me permite, porque a nossa língua é polissêmica. Às vezes a gente utiliza determinadas expressões que podem ser mal compreendidas. Quando eu falei sensibilidade, é porque
registrei que Vossa Excelência e sua assessoria recebeu o prefeito e seus defensores e teve toda a sensibilidade de ouvir o argumento que foi posto. É evidente que Vossa Excelência e sua assessoria não se convenceu. É natural. Quando eu usei a expressão sensibilidade, foi nesse sentido. A busca da verdade material, que é que todos nós estamos aqui. E você sabe muito bem que eu já pedi vista de vários processos, devolvi, vou devolver alguns, inclusive, que analisei profundamente e vi que não tem solução. Paciência, certo? É evidente que não quero aqui discutir o entendimento de cada um, eu tenho uma visão, né, de como eu penso que é o meu papel de julgar. Esse órgão é colegiado, evidentemente que minha posição ela pode ser não acompanhada pelo coletivo. Eu tenho uma visão de a exaustão buscar a verdade material e entender a dificuldade que o gestor. Agora, disse isso e repito, para mim a linha divisória foi no meu discurso de posse, para mim a linha divisória é o dolo. A culpa sempre dialogando com ela. Então, quando eu usei essa expressão, foi no sentido de que houve toda uma sensibilidade de Vossa Excelência e de sua assessoria de ouvir os argumentos. Mas Vossa Excelência não se convenceu, natural, faz parte do processo. E Vossa Excelência trouxe seu voto e a corte, ao devido momento, vai apreciá-lo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, professor. Senhor presidente, eu tenho uma questão para colocar para o egresso plenário refletir. Pelo nosso regimento, é dado prazo para a apresentação de defesa em processo de contas e em processo de denúncia. Está se tornando corriqueiro, após o esgotamento desse prazo e a apresentação de voto nesse egresso plenário, em função do pedido de vista de algum conselheiro, qualquer de nós, a parte se acha no direito, depois da emissão do voto, de juntar nova documentação. Eu estou com 2 ou 3 casos. A legislação é muito clara. Tem direito a parte de juntar? Tem. Em fase recursal. Senão nós vamos ter que rasgar o nosso regimento ou alterá-lo. Por quê? Esgotado o prazo para a apresentação de defesa e o relator tendo tido o trabalho de examinar o processo com o devido cuidado, em decorrência de pedido de vistas, chega a solicitação de juntar de novo documentos. Regimentalmente, isso. 15E22, registrando que haverá sustentação oral por parte do doutor Fernando Carlos Cardoso Almeida, representando o gestor. Pois não, senhor presidente. Pois não, senhores conselheiros. Bom dia, doutora Camila Vasques, do Ministério Público de Contas. Bom dia, especialíssimo, doutor Fernando Carlos Cardoso Almeida. Um prazer grande ter mais uma vez Vossa Senhoria em nossas lides.